Esse é o primeiro episódio de Sokushi Shiichi. O anime começa com uma mulher chamada Asaka sendo ameaçada enquanto o menino Yogiri procurava por ela, sendo que imediatamente ele detém a mulher que estava com a arma. No entanto, aquilo parecia mais um sonho e logo ele é acordado por sua colega de sala Tomoshika, que estava desesperada pelo prota estar dormindo em uma situação que muitos do ônibus já haviam sido mortos por alguma criatura. Quando Yogiri vai dar uma olhada, ele repara que se tratava de um dragão e logo a garota se agarra nele encostando suas melancias. De imediato, Yogiri ativa um poder e logo ele detém o monstro facilmente. Após esse conflito, o garoto só pede calma e começa a jogar videogame como se nada tivesse acontecido. Tomoshika fica com raiva do prota por ele estar agindo daquele jeito e pede somente que ele escute o que aconteceu. Yogiri concorda em escutar e Tomoshika fala que durante a viagem eles passaram por um túnel que acabou os levando para outro lugar. De repente, uma garota autoproclamada sábia chamada Shion chegou dentro do ônibus dando ordens e eliminando qualquer um que não atendesse exatamente as coisas que ela desejasse, sendo que a maluca logo explica que convocou todos eles para um Isekai e atribuiu até mesmo uma habilidade chamada Canção de Batalha a todo mundo que estava no ônibus, menos Tomoshika, que não havia recebido nada. Os alunos conseguiam ver todas as suas estatísticas através daquele poder. Enquanto todo esse momento, o prota estava dormindo tranquilamente no ônibus. Tomoshika pergunta a Shion do motivo dela não ter ganhado a habilidade de sábio, porém a garota diz que isso pode acontecer com algumas pessoas, logo não estando nem aí para ela e metendo o pé dizendo que a primeira missão iria começar alguns minutos depois. Alguns instantes depois, os alunos que receberam poderes logo decidem se juntar e ter a estratégia de abandonar todos aqueles que não ganharam nada, visto que seria um fardo para eles carregarem os mais fracos. Tomoshika fica surpresa com a atitude daqueles safados e logo se desesperou quando ouviu os sons estranhos do dragão que estava por perto. Ouvindo essa história inteira, Yogiri pensa então que na verdade eles estão a salvos, já que aparentemente só havia aquele dragão. No entanto, quando eles começam a sair dali, 3 alunos já sobrevoavam o céu chegando até eles. O aluno chamado Daimon fica surpreso ao ver Tomoshika viva, visto que o propósito deles ali era transformar o seu corpo em um zumbi. A garota logo cochicha para o prota que eles são malvados e Higashida lança uma enorme bola de fogo na direção dos dois. Yogiri logo entende que aqueles alunos que estão ali só querem destruição e fazer coisas ruins, onde em seguida ele só aponta o dedo para Higashida dizendo morra e o cara cai duro no chão instantaneamente. Após isso, ele faz a mesma coisa com um dos vagabundos e Daimon, por ser um curandeiro, achou que os seus amigos haviam sofrido apenas algumas lesões, sendo que na verdade eles haviam ido de base ali mesmo. Yogiri logo explica que a sua habilidade é a morte instantânea para qualquer alvo, onde se ele disser para o alvo morrer é o que vai acontecer. Como se não bastasse já ter esse poder overpower, Yogiri ainda por cima tem outra habilidade, onde se um inimigo tiver a intenção de o matar, automaticamente ele vai saber e o cara simplesmente vai morrer. Daimon acaba desistindo de tentar matar o prota e se pergunta como alguém pode ser tão apelão assim. Em seguida, o gordinho explica que não é a primeira vez que eles foram naquele mundo, pois um tempo atrás eles foram convocados até lá para matar um rei demônio e conseguiram o que queriam, sendo que no mundo real, quando voltaram, havia se passado apenas algumas horas. O garoto logo pede piedade para Tomoshika, mas ela fala que nem pode opinar nessa ocasião, fazendo com que ele até ofereça que seja o seu servo para sempre usando uma coleira especial. Entretanto, Tomoshika acha ele um nojento e transfere a titularidade do poder para o prota, onde ele manda o cara deixar tudo que ele tinha de valor e se mandar direto para uma floresta que estava infestada de monstros. Após isso, Tomoshika fica agradecida por tudo que Yogiri fez e ele só diz que escolheu defendê-la.
Porém, a garota quer saber o motivo disso, sendo que a única coisa que Yogiri pensa é que deve ser porque quando ela foi se agarrar nele, sentiu balões macios encostando em seu corpo. Na cena seguinte, a sábia Shion logo é informada através de um dos seus servos que alguns alunos de Rank S chegaram a morrer do nada sem motivo algum. Todavia, Shion descarta a possibilidade da habilidade morte instantânea estar presente e fala que tudo está bem. Voltando aos dois, Yogiri e Tomoshika chegam finalmente a uma cidade e eles agora têm o objetivo de tentar encontrar onde fica a capital. No entanto, a garota logo repara que não entendeu nenhuma palavra do que o guarda falou. Já dentro da cidade, eles até encontram um garoto que sabia a língua deles, porém ele era todo debochado e não quis ajudá-los, revelando onde ficaria a capital. Yogiri decide sair dali e logo o cara pede para Tomoshika ficar uma noite em sua mansão, fazendo os dois já saírem correndo dali para não arranjarem problemas, visto que se por acaso eles fossem atacar o prota, acabariam morrendo instantaneamente. Durante o caminho, eles acabam encontrando uma garota gato chamada de Mireio, e ela diz que pode ajudá-los em qualquer coisa, desejando conhecer mais os garotos que são candidatos a sábios. Porém, ela diz que não mexe com quem tem namorada. Tomoshika logo fala que eles não são namorados, mas vão aceitar a ajuda da gatinha. Contudo, no final do dia, depois de fazerem um monte de compras, eles acabaram caindo na armadilha daquela garota gato, visto que o objetivo dela e dos bandidos era roubá-los e vender todas as pessoas que são candidatas a sábios e que não possuem nenhum dom, assim como Tomoshika. Dito isto, só para começar de leve, Yogiri ordena que todos que estão atrás deles morram e assim acontece, já deixando o ladrão safado perplexo vendo aquilo. Aproveitando a oportunidade, Yogiri começa a testar os seus poderes tentando matar apenas algumas partes dos corpos dos inimigos. Porém, ele não é muito bom com isso e se sente meio ruim por estar de certa forma torturando aquelas pessoas. Em seguida, ele fala murra para os dois que estavam em sua frente e eles saem correndo para um pouco mais longe. Parecia até que eles não iam de F, mas logo alguns segundos depois, a habilidade foi ativada. Logo atrás deles, as guardas da cidade mandam eles se renderem e Yogiri fala todo inocente dizendo que não fizeram nada. A mulher não acredita em nenhuma palavra do prota, mas após o seu colega avaliar e observar que eles não possuíam nenhum dom, elas desistem de prendê-los. Yogiri pede ajuda para encontrar um estabelecimento e em seguida já vão para um hotel que parecia mais um castelo. O prota pergunta para Tomoshika se ela quer dividir um quarto e ela informa que seria melhor não. Porém, após entrar em seu quarto aconchegante, a garota fica se perguntando se o prota gosta dela realmente ou não, já lembrando também do que ele havia dito do que gostava nela. Repentinamente, uma fantasma chamada Danoura aparece de surpresa na frente de Tomoshika e informa que ela é sua ancestral e espírito guardião, onde ela aparece em situações de emergência para ajudá-la. Todavia, Tomoshika pergunta por que raios então ela não ajudou desde mais cedo. Então é quando ela diz que morre de medo do prota e que ele pode acabar apagando ela de uma vez por todas. Também já pedindo para a garota dizer sobre ela no dia posterior. Após isso, Danoura também explica o motivo de Tomoshika não ter ficado com nenhum dom, pois foi ela quem protegeu a garota daquele feitiço lançado por Shion. A fantasminha logo revela que aquele poder da sábia pode na verdade controlar qualquer um que ela dar o dom, logo concluindo que ela tem que urgentemente ensinar para Tomoshika a arte marcial que é aprendida há séculos pelos seus ancestrais. No dia posterior, Tomoshika conta tudo a Yogiri e o prota informa que ele obteve uma ótima ajuda da assistente Celestine, que além de dar um jeito de arranjar um carregador para o seu videogame, conseguiu todas as informações
informações para levá-los até a capital. Após isso, eles pegam um trem para ir à capital e têm a surpresa de serem atacadas do nada por alguma coisa que estava acontecendo por ali, fazendo de imediato Yogiri agir e salvar Tomoshika facilmente. Do outro lado, o pessoal da guarda não entendia por que não conseguiam tirar nenhuma informação do cara que foi atacado por Yogiri. Naquele momento, o Prota havia deixado ele cego, e mesmo com a mulher vampira chamada Lain recuperando um novo olho para ele, o cara ainda não conseguia enxergar. Lain até tentou passar sua linhagem de vampira para o Homem-Cachorro, porém nem mesmo isso funcionou com ele, que estava totalmente fora de si. Voltando ao Prota, eles foram na verdade atingidos por uma briga que estava ocorrendo entre um robô invasor e um sábio. Tomoshika pede para Yogiri se livrar deles dois que estão atrapalhando o caminho, mas logo o humilde garoto diz que ele deve impor algumas regras ao usar os seus poderes, senão ele acabaria matando qualquer pessoa que estivesse em seu caminho. Voltando à mulher vampira, o lugar em que estava começou a cair os escombros e um garoto chamado En apareceu do nada dizendo que iria exterminar todos os sábios, jogando logo em seguida uma magia em sua espada que causa uma enorme explosão do lugar. O sábio que estava lutando contra o agressor acaba atingindo um poder em várias pessoas e Yogiri fica sem entender por que ele estava atacando eles. O garoto debochado logo diz que eles têm mais é que obedecê-los e chama o Prota de aberração, fazendo logo em seguida ele cair duro no chão por causa que Yogiri mandou ele de base. Após isso, o robô deseja falar com eles e diz que não é inimigo deles. Lain ainda estava totalmente viva após aquele ocorrido e só manda o garoto como um saco para longe, pedindo para as guardas encontrarem o paradeiro do Prota. O robô que estava conversando com os dois fala que pode ajudá-los em qualquer coisa, onde Yogiri é rápido em dizer para levá-los até sua casa. Entretanto, isso não seria possível, visto que ele tem acesso a somente o seu mundo e o mundo dele ainda é um nível inferior ao daquele. Dito isto, a fantasminha da Noura aparece e tem a ideia genial de pedir armas que podem se materializar como parte de peças do corpo de Tomoshika. Horas depois, observamos Shion e Lain conversando sobre o poder de morte instantânea e é mostrado que aquele garoto que foi de base por Yogiri tinha resistência àquele poder. Isso deixa Lain mais atento ao que pode acontecer e manda um de seus servos reunir um exército inteiro até um certo local, informando que talvez nem isso seja possível para parar aquilo. Se você gostou de Sokushi Shiichi e deseja a parte 2, clica em gostei e se inscreva no canal.